Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Suzana Martins, faço parte da disciplina Estruturas Algébricas do curso de Matemática aqui da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Hoje iremos abordar um conceito essencial da álgebra, os subgrupos. Você já parou para pensar que dentro de um grupo matemático pode existir um grupo menor e que segue as mesmas regras? Pois é, isso é o que chamamos de subgrupo. Que tal agora vermos a definição formal e alguns exemplos para fixar melhor a ideia? Vamos lá? Antes de falarmos sobre subgrupo, vamos relembrar o que é um grupo. Um grupo é um conjunto G com uma operação binária e que satisfaz 4 propriedades, sendo elas o fechamento, associatividade, elemento neutro e o inverso. Um exemplo prático é o conjunto dos números inteiros com a operação adição. Agora sim, o que é um subgrupo? A definição formal vai nos dizer que um subconjunto H é chamado de subgrupo de G se ele também for um grupo com a mesma operação de G. Isso significa que H deve ser fechado para a operação de G, conter o elemento neutro de G e conter também o inverso de cada um de seus elementos. Existe uma forma mais prática para descobrirmos isso. É um teorema. Podemos chamar de critério do subgrupo. Ele vai nos dizer que H deve ser diferente do vazio e que para todo A, B pertencente a H, A operado com o inverso de B também deverá pertencer a H. Um exemplo de subgrupo é o conjunto dos números inteiros no conjunto dos números racionais, com a operação adição. Isso porque a soma de inteiros sempre será inteiro. O zero pertence ao conjunto dos números inteiros e o oposto de um inteiro é inteiro. Outro exemplo são os pares nos números inteiros, no conjunto dos números inteiros. Isso porque é fechado, possui o elemento neutro, que é o zero, e os inversos também estão presentes. Além disso, existem os subgrupos triviais. Todo grupo tem subgrupo trivial, que é aquele que contém apenas o elemento neutro, e o subgrupo total G, que ele é subgrupo dele mesmo. Existem também os subgrupos cíclicos. Seja G um grupo e A pertence a esse grupo, então o subgrupo de G é chamado subgrupo cíclico de G, gerado por A, e é denotado da seguinte forma. Se você tem um grupo cíclico de ordem n e escolhe um elemento A elevado a S, ele gera um subgrupo de ordem n dividido por D. Esse D será o MDC de n e S. Vamos aplicar essa forma em um exemplo prático para a gente entender melhor. O exemplo que vamos usar é o Z12, que pode ser representado do 0 ao 11. Esses números representam todos os possíveis restos de uma divisão por 12. A partir daí, iremos descobrir quem são os números coprimos. Para isso, precisamos calcular o MDC de 12 e de cada um desses números, e aquele que der igual a 1 será coprimo. Encontramos, então, os números 1, 5, 7 e 11. Esses números podem ser chamados de geradores. Podemos também calcular os divisores de 12, que é o 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Esses números divisores de 12 representam a quantidade de elementos dos subgrupos, as possíveis quantidades dos elementos dos subgrupos. Agora vamos descobrir quem são os subgrupos. Calculando primeiro o 2, a gente vai descobrir quantos elementos possui. Para isso, precisamos usar aquela fórmula que vimos anteriormente. Neste caso, o nosso n será o 12 e o s será o 2. Aplicando na fórmula e calculando o MDC, obteremos 6, ou seja, o subgrupo 2 terá 6 elementos. Podemos representar esses elementos por potências, do 0 ao 5, que teremos como resultado o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. De maneira semelhante, fazemos isso para o 3. Ao aplicarmos o 3 na fórmula sendo o S, obteremos como resultado
4 elementos. Logo, sabemos que o subgrupo 3 tem 4 elementos, podendo ser representado por potência 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 e 3 elevado a 3. Temos como resultado 3, 0, 3, 6 e 9. Fazemos isso também para o 4, o 6, 8, 9 e 10. E a partir daqui, descobrimos que o subgrupo 2 é igual ao subgrupo 10, o subgrupo 3 é igual ao subgrupo 9, o subgrupo 4 é igual ao subgrupo 8 e temos também o subgrupo 6. Como que a gente sabe disso? Quando a gente aplicou esses valores naquela forma que vimos anteriormente, a gente viu que o subgrupo 2 e o subgrupo 10 possuem 6 elementos e que esses elementos são iguais. Descobrimos também que o subgrupo 3 possui 4 elementos, assim como o subgrupo 9. Esses elementos também são iguais. O subgrupo 4 e o subgrupo 8 possuem 3 elementos, e esses elementos também são iguais. E temos o subgrupo 6, que possui 2 elementos. Por isso, chegamos a essa conclusão. E então, pessoal, vocês conseguiram entender o que são subgrupos? Espero que sim. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.